Queridos amigos, que as nossas primeiras palavras sejam sempre em nome de Deus, em nome do nosso querido Mestre Jesus, do meu guia espiritual e dos nossos benfeitores e em especial do nosso querido irmão Clarencio, que é o patrono da nossa casa. Hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre o livro Céu e Inferno, capítulo 9, que é a primeira parte, da primeira parte do livro, capítulo 9, itens 1 e 2. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos efetuar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, o item 11, só a primeira parte, porque ele é muito longo, tá? E depois vamos fazer a nossa prece. Jeremias e os falsos profetas. Item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos, eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são, senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-ei: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25 a 26 e 33. Graças a Deus, agora vamos à nossa prece. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que o nosso querido Mestre Jesus, os benfeitores espirituais da nossa casa, da casa de irmão Clarencio, em especial o nosso patrono, irmão Clarencio, possa nos envolver a todos nós neste momento, nos sustentando, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para o entendimento do estudo que faremos agora, que faremos hoje. Sendo assim, querido Mestre Jesus, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, pedimos permissão para iniciarmos o estudo do livro Céu e Inferno. Que assim seja e graças a Deus. Como nós falamos no início, nós vamos efetuar o estudo do capítulo 9 do livro Céu e Inferno, que é da primeira parte do livro, e os itens 1 e 2. O capítulo 9, ele tem como título Os Anjos, e como subtítulos, Os Anjos segundo a Igreja, Refutação, e Os Anjos segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar Os Anjos segundo a Igreja.
E segundo a Igreja, os anjos, a definição que a Igreja dominante à época dá, né, é que um anjo é uma criatura espiritual que habita no céu e tem a função de mensageiros entre Deus e os seres humanos, ou seja, intermediário, né, entre Deus e os seres humanos. A palavra anjo tem origem no termo grego angelos, com 2G, que significa mensageiros, e são seres celestiais criados por Deus para servir de mensageiros, trazendo as mensagens de Deus para os homens. Não têm livre-arbítrio, como o homem, e são criados com o objetivo único de dar glória e cumprir a vontade de Deus. De acordo com a angelologia, os seres angélicos são os serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. São Tomás de Aquino dividiu os seres celestiais em 3 esferas. A gente está falando da visão da Igreja, no caso da Igreja Católica, né, dominante à época, onde a gente encontra, e até hoje, onde a gente encontra essas definições. Então, São Tomás de Aquino dividiu os seres celestiais em 3 esferas. A primeira esfera é a dos serafins, querubins e os tronos. A segunda esfera, as dominações, as virtudes e as potestades. E a terceira esfera, principados, arcanjos e anjos, que a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, né, com mais detalhes. Então, iniciando aqui a leitura do livro, Kardec traz para a gente, no item 1, todas as religiões, sob diversos nomes, tiveram anjos, realmente tiveram anjos. Quer dizer, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, ou seja, do corpo físico, naturalmente colocou os anjos entre as ficções, ou seja, criações, imaginações, né? E as alegorias, né, no sentido figurado. A crença nos anjos faz parte essencial, ou seja, fundamental, como base dos dogmas, dos pontos mais importantes, do ponto mais importante da doutrina, no caso aí da doutrina católica, da Igreja. E é assim que elas o definem. Aí nós fomos lá no Palhano Júnior, no dicionário de doutrina de filosofia espírita do Palhano Júnior, para ver a definição que Palhano Júnior faz em relação aos anjos. Ele nos fala, como já falamos aqui, que a palavra anjo vem do grego angelos e do latim angelus, com S no final, US, que significa mensageiro. Segundo a ideia vulgar, os anjos são seres intermediários entre o homem e a divindade, entre o homem e Deus. São espíritos mensageiros e representantes do mundo espiritual. Espíritos bons e espíritos maus. Anjos da guarda, espírito protetor, gênios do mal. O conceito de anjo da guarda ocorre, aí aqui Palhano Júnior vai falar para a gente, onde nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, na parte do Novo Testamento, né, nas mensagens trazidas por Jesus, o conceito de anjo da guarda. Está lá em São Mateus, capítulo
capítulo 18 e 10, onde São Mateus fala para a gente como expressão do amor de Deus pelos pequeninos, pelas crianças. Por isso até que nas artes os anjos são representados normalmente, né, nas pinturas, nos desenhos, com as asas, representando, fazendo a diferença, diferenciando os anjos, os seres espirituais do homem, através das asas, ou através da figura de uma criança, de uma criancinha, né? Normalmente lourinha, com os cabelos encaracolados, né? Então, o Paleno Júnior fala: anjos da guarda, espírito protetor, gênios do mal. O conceito de anjo da guarda ocorre lá em Mateus, capítulo 18, versículo 10, como expressão do amor de Deus pelos pequeninos. Mas também nós vamos encontrar na epístola 1 aos Coríntios, São Paulo nos falando lá no capítulo 11, versículo 10, que os anjos vigiam pela decência. O que significa? Quem for efetuar a leitura lá na Bíblia Sagrada, na parte do Novo Testamento, São Paulo fala aqui Paulo fala aqui a respeito das mulheres, da obrigatoriedade do uso do véu para as mulheres, né? Cobrindo os seus cabelos. Então, por isso, vigiam pela decência. Os anjos são mediadores do julgamento divino. Isso nós vamos encontrar lá nos Atos dos Apóstolos, também na parte do Novo Testamento, no capítulo 12, versículo 23. Então, Paleno continua falando para a gente: os anjos, na verdade, eram e são espíritos que, de uma forma ou de outra, conseguem comunicar-se. Não existem seres criados perfeitos. Tanto é assim que na mitologia hebraica, alguns anjos revoltaram-se contra Deus por pura vaidade e sede de poder. São representados por Lúcifer, né? Que se torna rebelde, um anjo que se torna rebelde, segundo a Igreja Católica, né? Segundo a Igreja, um anjo que se torna rebelde, se revolta contra as leis de Deus, né? Os anjos de todos os tempos nada mais são do que espíritos em evolução para Deus, espíritos perfeitos. Aí, quem nos traz esse texto do Paleno Júnior é Allan Kardec, tá? Então, continuando e fazendo uma analogia de anjos, no nosso livro dos Espíritos, nós vamos lá nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz para a gente, os Espíritos trazem para a gente, através da codificação e do comentário de Allan Kardec, na questão 112, nenhuma influência da matéria, espírito puro, né? A gente está falando lá na escala espírita, primeira ordem, espíritos puros. Questão 112. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Na questão 113, na primeira classe, lá no Livro dos Espíritos, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no reino de Deus. O que significa isso? Compreendem, entendem, sentem o que Deus quer que eles tragam de mensagem para o homem, o que Deus necessita
precisa desses espíritos puros, esses espíritos de primeira ordem. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida, ou seja, às mudanças do corpo físico, não reencarnam, da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Trabalham pela harmonia do universo. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, concitá-los, ou seja, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam, distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Isso a gente fazendo uma analogia com os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Nós estamos trazendo para vocês a questão 112 e 113. Terminando a 113, podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Aí, continuando no texto do livro, no item 2, Kardec comenta para a gente o seguinte: nós cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico. O que vem a ser um concílio? Um concílio é uma assembleia cristã que fazem parte eclesiásticos, bispos e o Papa, que fazem parte padres, bispos e o Papa, cujo objetivo é deliberar sobre fé, sobre doutrina, disciplina e sobre os procedimentos eclesiásticos, né? Então, Kardec fala um concílio geral e ecumênico. O que vem a ser a palavra ecumênico? União de todas as igrejas, tá? E aí, aqui no rodapé, isso nota do autor, ele faz uma referência a esse concílio que Kardec fala aqui pra gente. É o concílio de Latrão. O concílio de Latrão. Esse concílio de Latrão é um concílio que ocorreu, e especificamente fazendo referência aos anjos, né? No quarto concílio de Latrão. O concílio de Latrão foram 5 concílios ecumênicos do cristianismo realizados na Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma. Tá? E no quarto concílio, que ocorreu em 1215, no ano de 1215, onde a Igreja confirma a existência, a fé em um único Deus e também a existência de espíritos que eles fazem relação, né, aos anjos, tá? A gente tem mais alguma coisa aqui com relação ao concílio? O magistério da Igreja confirmou a realidade dos anjos, sobretudo no quarto concílio de Latrão, em 1215, ao declarar contra os dualismos dos hereges. Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, espirituais e corporais. Por sua onipotência, no início do tempo,
criou igualmente do nada as criaturas espirituais e corporais, isto é, o mundo dos anjos e o mundo terrestre. Em seguida, criou o homem que, de certo modo, compreende uns e outros. Tá? Foram 5 concílios, o primeiro em 1123, o segundo em 1139, o terceiro em 1179, o quarto, que faz a relação que se refere aos anjos, em 1215, e o quinto de 1512 a 1517. Então, continuando aqui, no item 2, nós cremos firmemente, diz um conselho geral e ecumênico, que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediário entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Aí a gente, porque o texto do item 2 é muito grande, então nós vamos dar uma pincelada aqui nos pontos que, na minha concepção, são os que mais nos interessam e os mais importantes. Mas vocês, por conta do nosso tempo, né? Mas vocês podem, em casa, fazerem a leitura e o estudo do restante. Então, lá embaixo, no final dessa página, na página 132, nós temos que, Kardec fala, a cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento, ele faz referência à Bíblia, né? Como já fizemos aqui, faz-se menção dessas sublimes inteligências, nas invocações piedosas e nos episódios históricos. Sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Nós já falamos sobre isso, as referências de Mateus, lá em São Paulo, né, no 1 aos Coríntios, e nos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, nas mensagens trazidas pelo nosso querido Mestre Jesus. Patriarcas e dos profetas, continuando o texto, Deus serve-se de seu ministério, ora para declarar suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deus quase sempre faz dos anjos os intermediários da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença está unida às diversas circunstâncias, diversos momentos do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da dos grandes homens e dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Encontra-se mesmo no meio do politeísmo e das fábulas da mitologia, porque a crença de que falamos é tão antiga e tão universal quanto o mundo. Aí nós vamos fazer uma referência à questão 130 do Livro dos Espíritos. Que na questão 130 do Livro dos Espíritos, Kardec fala para a gente: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença, a crença dos anjos, esteja na tradição de quase todos os povos? Kardec pergunta aos espíritos. Resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. Que o mundo onde te achas, não existe de outra eternidade. É que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos? Claro que não, né?
Então, continuando, ainda já falamos sobre o Concílio de Latrão. Agora nós vamos lá no finalzinho desse item 2, que Kardec coloca para gente, nesse finalzinho, lá no final da página 135, já no finalzinho mesmo do item. Os padres, a igreja e os teólogos geralmente ensinam que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias, ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Como a gente já falou, né, que a Igreja Católica, através de São Tomás de Aquino, divide os seres celestes em 3 esferas, nós já falamos no início. Aí Kardec vem descrevendo-os da primeira esfera e da mais alta hierarquia, são designados em consequência das funções que desempenham no céu. Uns são chamados serafins, porque estão como abrasados diante de Deus pelos ardores da caridade. Outros querubins, porque são o reflexo luminoso da sua sabedoria. E outros de tronos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer seu brilho. Kardec comentando para a gente o que nos fala a Igreja, né? A respeito das 3 esferas dos anjos. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo, e são as dominações, que determinam os anjos de ordens inferiores, suas missões e seus encargos. Aqui, Kardec vai colocando o que a Igreja traz para a humanidade, a questão da divisão dos anjos em esferas, ou seja, de acordo com as suas hierarquias, de acordo com a sua evolução espiritual, né? Que determina as dominações, que determinam os anjos de ordem inferior, suas missões e seus encargos. As virtudes que realizam os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano. E as potências que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e o mundo moral. A terceira esfera, Kardec coloca aqui pra gente, que é os da terceira hierarquia. Tem e partilha a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados, os prepostos aos reinos, as províncias e as dioceses. Os arcanjos que transmitem as mensagens de alta importância, os anjos guardiões, aqueles que acompanham cada um de nós para velarem pela nossa segurança e a nossa santificação. E aqui termina o texto do item 2 do nosso livro. Aí eu busquei aqui na questão 128 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Kardec pergunta aos espíritos. E eles respondem, não. Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Isso na visão da doutrina espírita, né? A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição, de evolução espiritual, de progresso espiritual, moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade, no mundo espiritual. Disse o anjo bom e o anjo mau, anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espíritos ou gênio, que significa inteligência, né?
Agora, para a gente terminar o nosso estudo, eu trouxe uma mensagem do nosso querido Antônio de Aquino, espírito Antônio de Aquino, através do médium seu altivo Panfiro, da coleção de Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, é a lição número 11, que tem o título de Anjos Protetores. E no livro faz uma referência à questão 495 do Livro dos Espíritos, que vocês podem dar uma lidinha em casa, que também fala sobre os anjos protetores. Aí Antônio de Aquino fala aqui pra gente: meus irmãos, nunca deixe de orar para seus anjos guardiães. Nos momentos de dor, de sofrimento, de inquietação, orem, mas que essa prece seja uma espécie de apelo, uma espécie de convívio fraternal, alguma coisa que saia de dentro do coração, seja algo de importante, de útil, de equilibrado e de amoroso. Meus irmãos, a doutrina espírita, restabelecendo a crença nos espíritos guardiães, faz com que o homem caminhe buscando agora não mais o espírito protetor, que tolhe a movimentação de cada um. Ela diz a todos nós que ninguém está só, que o ser menos favorecido, que o ser menos capaz ou que aquele que seja altamente esclarecido, todos contarão sempre com o anjo guardião. Esta é uma das conquistas que a doutrina espírita trouxe para a humanidade, a certeza que contamos com o espírito amigo que há de levar aquele que está preso na terra adiante sempre adiante, buscando o infinito da criação, buscando Deus. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que possamos agradecer a Antônio de Aquino, ao nosso querido irmão Clarencio, aos nossos benfeitores espirituais, em especial aos benfeitores espirituais da nossa casa, ao nosso patrono, irmão Clarencio, a Jesus, pela inspiração, pelo envolvimento, pela sustentação de mais um trabalho na nossa casa. Que possamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que envolva, que sustente a todos os nossos governantes, os governantes de todas as nações do nosso planeta que passa por uma situação tão difícil, que passam por circunstâncias tão difíceis nesse momento, que eles possam ser envolvidos, influenciados, amparados, para que trabalhem para o bem da humanidade, em prol do bem da humanidade. Pedimos também a Jesus que proteja a nossa casa espírita, a nossa obra, que ela possa transcorrer em paz e segurança. Sendo assim, querido Mestre Jesus, pedimos permissão a Ti, mas sobretudo ao nosso Deus Pai de bondade, amor e misericórdia, para encerrarmos o nosso estudo de hoje, do livro Céu e Inferno. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus.